Muito bem, caros alunos, sou eu novamente, professor Almir, da Universidade Federal de Uberlândia. Estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo do direito das obrigações. Esse é o segundo vídeo, a aula 2. Como eu havia prometido para vocês, nós estamos dando continuidade no estudo do direito das obrigações. Muito bem, no vídeo anterior, nós já percebemos que há uma diferença muito grande entre as obrigações regulamentadas pelo direito civil e as obrigações em geral, as obrigações que todos nós temos que cumprir. Nós percebemos que o direito das obrigações de que trata o Código Civil engloba apenas as relações de caráter patrimonial. Nós percebemos que o direito das obrigações ele tem natureza pessoal, não real, e nós percebemos também que existem algumas obrigações que são chamadas de obrigações naturais, que também serão objeto de estudo durante esse nosso curso. Pois bem, continuando aqui, vamos comentar um pouquinho mais sobre as obrigações. Primeiro, importante entendermos o que é, então, necessariamente uma obrigação para o direito civil. Nós sabemos que a obrigação é um vínculo jurídico de natureza pessoal, como nós vimos anteriormente, e transitório, que confere ao credor o direito de exigir uma prestação que for economicamente auferível contra o devedor. Então nós temos direito do credor, obrigação do devedor em cumpri-la. Podemos perceber então que nós temos três elementos no direito das obrigações. O vínculo jurídico, que une credor e devedor, as partes, que são os credores e os devedores, obviamente, e a prestação, ou seja, aquilo que deve ser cumprido pelo credor ou pelo devedor. É óbvio, desculpa, perdão, aquilo que deve ser cumprido pelo devedor, porque o credor tem direito a receber isso. Bom, entes que não têm personalidade, como nós sabemos nos condomínios, a massa falida, o espólio, também podem ser sujeito de obrigações, ou seja, o condomínio, o espólio, a massa falida, também podem ser credores e também podem ser devedores de obrigações dentro deste universo das obrigações do direito civil, desde que essas universalidades possam ser determinadas ou determináveis, que é o que nós falamos sobre as universalidades de direito, que são o espólio, a massa falida e o condomínio. Essas três relações nós temos então a possibilidade deles serem sujeitos de direitos e obrigações. As universalidades de fato, que são o conjunto de coisas reunidas pela vontade do homem, elas não têm personalidade e elas não podem contrair obrigações, direitos e deveres, apenas os seus titulares. Como assim? Por exemplo, uma reunião de animais, de gado bovino, por exemplo, é uma universalidade de fato. Nós temos uma reunião, vários animais que formam um conjunto, um gado bovino. Essa universalidade de fato ela não pode contrair direitos e obrigações. O dono destes animais, sim, contrai direitos e obrigações, mas esse conjunto ele não tem personalidade, ele não pode também contrair direitos e obrigações. Tudo bem? Bom, a prestação a qual o devedor deverá entregar ao credor deve ser sempre lícita, deve ser possível dentro da esfera jurídica e da esfera material, e ela deve ser determinada ou determinável, como por exemplo numa compra e venda, pagar uma quantia determinada de valor para adquirir uma coisa determinada, ou determinável, os animais que vierem a nascer das vacas que estão prenhas, por exemplo. Então, as obrigações elas podem ser determinadas ou determináveis, ou então objeto de cotação, de bolsa, objeto da produção mineral, também podem ser exemplos de coisas determináveis. Se o objeto for impossível, como por exemplo trazer todos os anéis de Saturno para uma pessoa, a obrigação é nula de pleno direito. É claro que nós podemos ter obrigações que são impossíveis, que viciam todo o negócio jurídico, como eu dei esse exemplo absurdo de trazer todos os anéis de Saturno, e que aí toda a obrigação estaria invalidada. Mas nós podemos ter apenas uma pequena parte das obrigações
né, nulas. Tá? E aí vale o negócio com relação às coisas que foram definidas de forma correta, como, por exemplo, um contrato de empréstimo, onde nós temos juros abusivos. Né? Os juros abusivos não podem ser cobrados. Né? Por essa abusividade, eles vão ser considerados nulos. Entretanto, o empréstimo deve ser pago, inclusive com correção monetária. Tudo bem? E ainda é possível nós termos negócios sobre coisas incertas, né? Mais determináveis, né? Coisas que não existem no momento, mas que futuramente ainda poderão existir. Tudo bem? Bom, as obrigações, né? Elas emanam de três fontes diferentes. As obrigações, elas podem emanar de contratos, que são acordos de vontade entre as partes, né? Como nós citamos o exemplo aqui da compra e venda. As obrigações podem emanar de declarações unilaterais de vontade, né? Em regra são promessas. Prometo àquele que encontrar o meu cachorrinho, né, um determinado prêmio em dinheiro. Tá? Ou então, as obrigações, como nós já falamos anteriormente, podem ser provenientes de ato ilícito. Ou seja, quando eu causo um prejuízo a alguém, eu sou obrigado a reparar esse prejuízo. Né? Eu sou o devedor da reparação do prejuízo. Então, nós temos aí também a fonte de uma obrigação de reparar o dano causado. Tá? Lembrando sempre a vocês que a lei é a fonte primária e imediata de todas essas obrigações. Então, essas relações jurídicas contratuais, né, devem obedecer à legislação civil. Não é claro que não é necessário que nós tenhamos todos os contratos tipificados na legislação civil. Entretanto, é necessário que a legislação civil não proíba a realização de determinados contratos, como, por exemplo, né, o contrato de compra e venda de partes do seu corpo. Eu, por exemplo, resolvo vender o meu rim. Isso no universo jurídico brasileiro não é permitido. Tá? Nós não podemos dispor do nosso próprio corpo, né, com algumas pequenas exceções. É o caso, por exemplo, da doação de sangue, doação de medula, né, mas aí nós não temos um contrato oneroso, né, nós temos um contrato gratuito. Né? Muito bem. As obrigações, né, estão divididas no Código Civil em obrigações de dar, obrigações de fazer e obrigações de não fazer. Tá? O Código Civil ainda divide essas obrigações em obrigações simples e obrigações compostas ou complexas. Tá? E as obrigações ainda também podem ser divisíveis ou indivisíveis. Essa é a forma como nós encontramos no nosso código algumas divisões sobre as diferentes obrigações que possam surgir. Né? Com obrigação de dar, de entregar alguma coisa, de entregar dinheiro, tá? De entregar um determinado objeto, obrigação de fazer, de construir alguma coisa, obrigação de manifestar a vontade, obrigação de não fazer, obrigação de deixar, né, que a pessoa passe por uma estrada, não fazer barulho, não fazer festas, principalmente agora em épocas de pandemia, né? E quando nós falamos de obrigações simples e compostas, estão relacionadas à quantidade de prestações que essas coisas podem ter, e divisíveis e indivisíveis estão relacionadas ao seu cumprimento, se ele pode ser feito de forma escalonada, separada, ou se ele tem que ser cumprido todo de uma só vez. Tudo bem? Bom, como nós falamos então, as obrigações de dar no Código Civil têm alguns aspectos gerais que são importantes nós destacarmos. Tá? Obrigações de dar são obrigações positivas. Ou seja, obrigações que assumem uma forma de entrega ou então de restituição de alguma coisa pelo devedor para o credor. Como assim de restituição? Ora, se eu entrego alguma coisa a alguém em empréstimo, em comodato, falou, ó, vou emprestar o meu celular para uma pessoa. Tá? Nesse caso, eu estou emprestando, depois ela tem a obrigação de devolver. Essa obrigação de restituir, a obrigação de restituir é uma das modalidades de entregar, é uma das modalidades de obrigação de dar também. Tá? Então, quando nós falamos no direito civil a entrega de alguma coisa, isso tem um nome próprio, tá? No direito das obrigações. Chama-se tradição. A tradição é a entrega efetiva de uma coisa pelo devedor ao seu credor. Tudo bem? A entrega, ou seja, a tradição, ela pode ser tanto de uma coisa certa, determinada pelo gênero, qualidade, quantidade,
ou então de coisas incertas, né? Que ainda não foram totalmente determinadas, muitas vezes pela quantidade ou então pela qualidade. Tá? A transferência, no caso da tradição, sempre da propriedade, da posse ou da guarda do determinado objeto, que é feito do devedor para o credor. O devedor tem a obrigação de transferir a guarda, tem a obrigação de transferir a propriedade, transferir a posse, no caso de contratos de locação, né? Transfere-se a posse. Tá? As obrigações de dar ainda podem ser classificadas como obrigação de dar propriamente dita, né, em que o devedor tem que transferir a titularidade, transferindo o direito real da coisa, né, o direito de propriedade, como a compra e venda de um bem imóvel, por exemplo, né, obrigação de restituir, como nós já falamos, de devolver a coisa, obrigação de contribuir, né, olha só que interessante, né, o caso do condômino no condomínio. O condômino ele tem a obrigação de contribuir para as despesas do condomínio. Bem no caso do cônjuge, que tem a obrigação de contribuir para a manutenção da sua família. Então, nós temos aqui outros exemplos de obrigação de dar. E nós temos também a obrigação de pagar dívida em dinheiro. Nesse caso, essas obrigações assumem algum papel importante, porque elas envolvem pagamento de juros do principal, perdas e danos, caso isso seja necessário cobrar. Então, o pagamento de dívida não significa necessariamente somente o pagamento da quantia que tem que ser entregue do devedor para o credor, mas também, às vezes, se está em atraso, da obrigação de correção monetária, de pagar correção monetária, obrigação de pagar juros e a obrigação de pagar perdas e danos. É óbvio, mais uma vez, quando isso for o caso. Tudo bem? Tá? Continuando ainda, as obrigações de dar coisa certa inicialmente. Tá? Quando nós falamos em coisa certa, nós temos aquela coisa que é individualizada, que se distingue de outras coisas por suas características próprias. Então, quando eu falo assim, vou dar um cavalo não é necessariamente uma coisa certa, que é uma coisa incerta. Por quê? Porque eu não falei que é o cavalo da raça tal, que está registrado no Ministério da Agricultura com o número tal. Então, para eu ter uma coisa certa, eu tenho uma coisa individualizada. Um veículo da marca tal, da placa tal, chassi tal, renavan tal. Então, aqui eu tenho uma coisa certa. A obrigação de dar coisa certa confere ao credor um direito pessoal sobre o devedor e não um direito real, como nós já falamos anteriormente. É uma obrigação de crédito, obrigação pelo pagamento, não obrigação do direito à coisa, tudo bem? Entretanto, sobre a ótica do direito processual, é permitido ao credor ingressar com ações judiciais requerendo aquele objeto, por exemplo, na compra e venda de um veículo, coisa certa, em que a pessoa que vendeu o veículo não entregou. Então, o comprador ingressa com uma ação, mesmo sendo uma relação pessoal, o comprador ingressa com uma ação de busca e apreensão, por exemplo, para haver o veículo que ele não conseguiu obter com relação à compra e venda. O Código de Processo Civil ele apresenta dispositivos que permitem ao credor haver exatamente aquilo que contratou, que estão lá no artigo 498 do Código Civil e o artigo 499, que falam do direito que o credor tem de receber a coisa que ele comprou, especificamente, e, se ele não for possível, que seja recebido através de perdas e danos, de ação de perdas e danos. Coisa diferente daquilo que foi contratado pode ser entregue? Em regra, não. Independente se de maior ou de menor valor, em regra, o contrato de entrega de coisa certa, a obrigação de dar coisa certa, está relacionada àquele bem específico que foi indicado. E nessas obrigações não é lícito ao devedor entregar uma coisa diferente daquela que foi contratada, mesmo que tenha um valor maior, que é o caso que está previsto lá no artigo 313 do nosso Código Civil. A entrega de coisa diversa da que foi prometida importa uma modificação na obrigação, que é denominada novação objetiva. Atenção, meus alunos. Entregar coisa diferente do que for prometida é chamado novação objetiva e só pode acontecer havendo consentimento entre as partes, ou seja,
consentimento entre o credor e o devedor. Tudo bem? Muito bem, caros alunos, partindo agora para o final da nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre melhoramentos que eventualmente possam acontecer na coisa antes dela ser entregue do devedor ao credor, né? Acréscimos que podem acontecer, como no caso de frutos, né? De crias, no caso de animais, né? E perecimento, que é a perda total, ou então deterioração da coisa. Tá? Então, nesses casos, nós temos regras um pouco diferentes no Código Civil. Tá? Nas obrigações de dar coisa certa, nós temos o entendimento de que ela se mantém em poder do devedor até a sua efetiva entrega ou até a sua efetiva restituição, e nesse caso, o devedor inclui os melhoramentos e os acréscimos que a coisa possa ter. Né? Então, é direito do devedor, né, manter os melhoramentos e acréscimos, e ele pode até, na hora de entregar a coisa, exigir aumento do preço, né, e o credor, se ele não anuir, ele pode até, né, resolver a obrigação, né, caso ele não queira, pagar aquilo que foi acrescido ou aquilo que foi melhorado. Tá? Frutos que eventualmente forem percebidos pelo devedor antes da tradição são do devedor. Frutos que são pendentes, né, que eventualmente estiverem pendentes de colheita, pertencerão ao credor. Tá? Só que aqui nós temos alguma coisa importante ainda. Né? Se nós tivermos melhoramentos ou acréscimos à coisa, e esses melhoramentos ou acréscimos não foram acompanhados de trabalho do devedor, o credor, né, terá o direito de adquirir os bens sem a obrigação de indenizar o devedor. Tá? Entretanto, se para o melhoramento, né, houve um trabalho efetivo do devedor, aí nós temos uma regra um pouco mais complexa. Né? Não tendo o trabalho do devedor, o credor fica com o bem, né, e não tem necessariamente a obrigação de indenizar, né, a não ser que o valor tenha aumentado muito. Tá? Mas então, o grande problema é quando houve um trabalho específico do devedor. Tá? Nesse caso, nós vamos resolver pelos critérios de boa-fé e de má-fé, né? No caso do devedor, se o devedor estava de boa-fé ou má-fé naquilo que ele realizou, e o que ele efetivamente realizou, né? Levando a mesma regrinha, né, que nós já vimos até agora com relação às benfeitorias. Né? O devedor de boa-fé, ele tem direito à indenização, né, dos melhoramentos que ele fez, né, ou aumentos necessários e úteis. Né? Se nós tivermos, né, acréscimos voluptuários, tá, e eventualmente o credor não quiser pagar o valor desses acréscimos voluptuários, o devedor pode levantar isso. Tá? Entretanto, se o devedor estava de má-fé, ele só tem direito ao ressarcimento de melhoramentos necessários que ele fez na coisa dentro do limite daquilo que ele comprovar os seus gastos. Tá? No caso de acessórios, né, que são frutos, produtos, benfeitorias, né, ao contrário da regra sobre os melhoramentos, o credor sempre tem direito aos acessórios da coisa, ele recebe ela com os acessórios independente de indenização. É o que está previsto lá no artigo 233 do Código Civil. Tá? Lembrando, meus caros alunos, que pertenças, que são aquelas coisas individuais que acompanham a coisa, não são considerados acessórios. Tá? Serão apenas os frutos, produtos e as benfeitorias. Né? E até interessante, ó, dívidas e ônus também são acessórios, viu? Como é o caso, por exemplo, na venda de veículos, na venda de imóveis, que nós podemos ter dívidas também. Tudo bem? Quanto ao perecimento, à deterioração da coisa, tanto na obrigação de entregar coisa certa, quanto na obrigação de restituir, o devedor tem que entregar uma coisa determinada ao credor. Tá? Em todos os casos, é possível que aconteça perecimento, perda total, ou deterioração antes da entrega efetiva. Tá? Nesses casos, nós temos que o devedor terá agora a obrigação de indenizar o credor, né? Seja no valor total, no caso de perecimento, né? Ou então, no caso de deterioração, a indenização parcial. Bom, meus caros alunos, com isso nós vamos encerrando a nossa aulinha de hoje.
tá? O próximo vídeo nós vamos estudar um pouquinho agora as obrigações de entregar coisas. Tudo bem? Bom, bons estudos a todos, tá? Um grande abraço. Até mais.